Desculpa aí, galera, sopro no microfone. Bom, fala galera do Passivo da Vida Cast, que quem fala é o Matheus. E cara, eu nem sei por onde começar, nem sei como falar, mas eu considero esse podcast como se fosse um psicólogo anônimo. Anônimo não, um psicólogo que vai me escutar e vocês aí dão o feedback de volta. Pra quem não sabe, eu tenho transtorno bipolar. E assim, é muito complicado, porque pra quem não sabe, posso dar uma explicada. É mais ou menos o seguinte: tem hora que você tá bem e tem hora que você não tá. Isso é normal pra uma pessoa. Tem dia que, porra, cara, é difícil levantar da cama. Tem dia que é difícil viver um dia ou ter alguma preocupação. Mas o meu problema, o transtorno bipolar, ele não tem uma linha de equilíbrio mediana para nenhum dos lados. Imagina como se fosse uma linha reta, no meio tá a normalidade, um pouquinho mais pro meio tá a normalidade de estar bem, e tem o lado da euforia, e tem o lado da, como é que fala, tem o lado do mediano também, da tristeza. Tem um lado, cara, que você tem vontade de morrer e se matar o tempo todo, cara, sem motivo algum, sabe? E basicamente, cara, eu consegui, sabe? Tem muito tempo que eu tô nessa, sabe? Desde os 15 anos de idade eu tenho isso comigo, sabe? E sei lá, é um fardo, sabe, pesado pra carregar. Inclusive, eu acho que eu já cansei de falar que o nome desse podcast é Passivo da Vida Cast, justamente porque quando eu tive quando eu fui diagnosticado com a bipolaridade, comecei a tomar remédio, eu comecei a virar uma outra pessoa, cara, sabe? Porque antes disso, eu não sei se eu já falei em algum podcast, mas vale a pena ressaltar. Antes dos 15, cara, eu era um cara muito alegre, era um cara brincalhão. Só pra vocês terem ideia, quando eu era mais jovem, lá pros meus 15 anos, a 14 anos, eu já pegava menina, já, sabe, já era um cara mais saidão. Daí, cara, eu não morava com meu pai, morava com meus parentes na roça, morava com a minha avó, morava com meu padrinho, com a minha madrinha. E porque minha mãe não tinha condições mesmo de criar nem eu e nem meu irmão, porque não sei se eu já falei, mas acho que que eu tenho um irmão gêmeo. Então ela foi muito, só um minutinho, ela foi muito batalhadora, deu sangue, deu a vida dela basicamente por causa de mim e do meu irmão. Então eu não culpo ela por ter esse problema, mas em partes sim, para desenvolver o problema, porque um transtorno, ele não é psicológico, não é uma coisa da sua cabeça. O transtorno bipolar, ele é um transtorno, digamos assim, é um transtorno físico, né? Um problema que o cérebro, ou ele manda pouca dopamina, ou ele manda muita dopamina. E quando manda muita dopamina na bipolaridade, você fica extremamente eufórico, você fala muito, conversa pra caramba, você não tem medo de conversar com ninguém, tá sempre disposto a fazer alguma coisa, seja, sei lá, fazer que nem uma menina falou pra mim, seja até catar pedrinha num saco num sol quente, sabe? Você faz isso rindo, sabe? E ainda é eufórico quando você tá nessa fase boa. Só porque nesse mundo, né, cara, basicamente nada é... Eu não sei se você já perceberam isso. Eu acho que todo mundo que tá vivendo e tá vendo isso agora sabe que a vida, não sendo pessimista, sabe? Mas a vida, ela passa a sempre ter um lado muito negativo, sabe? Tipo, eu vou dar um exemplo. Você vai numa empresa, você regaça de deixa o currículo de um lado, deixa o currículo pro outro, e vai correndo atrás, e é sempre aquela, né? Gostamos muito de você, a entrevista foi muito boa, qualquer coisa entramos em contato.
E aí vai aquela, né, cara? Vai enrolando um ano, vai enrolando 2 anos. E sempre estão, entre aspas, sempre estão te chamando. Mas se você tiver um QI, um QI indica, provavelmente você vai conseguir um emprego. E se não tiver, cara, o jeito é correr atrás mesmo, ir na internet e tudo mais. Mas o assunto aqui é a bipolaridade, né? Então, eu queria me aprofundar mais um pouco nesse assunto, sabe? E, cara, é difícil, sabe? São quase 2 horas da manhã. Amanhã, daqui a pouco, se eu conseguir dormir, eu tenho que levantar e trabalhar. Pegar e trabalhar e aguentar aquelas, sabe? Aquelas risadas e tudo mais. E é bem complicado, sabe? Porque não que quem tá trabalhando tem que tá triste ou alguma coisa assim, mas e graças a Deus, cara, o pessoal que eu trabalho é um pessoal muito alegre, muito divertido. E faz tanto tempo que eu não saía de casa, sabe, e ter amigo de verdade. Por exemplo, eu trabalhei durante 5 anos pro meu tio, então eu praticamente vivia metade da minha vida dentro de um carro, porque a gente chegava, ia pra igreja 1 hora da tarde, no estúdio da igreja, porque a gente fazia um programa evangélico. Daí a gente chegava mais ou menos aí 1 hora da tarde e voltava. Daí a gente gravava meia hora, 1 hora, 2 horas e já pegava, entrava no carro de novo, desmontava os equipamentos e já ia pra casa de outro cliente. E a gente era essa rotina, sabe? E não tinha descanso, e meu tio não tinha descanso, mas meu tio era muito gente boa, sabe? O problema é que às vezes tem pessoas que têm a personalidade muito forte, sabe? Não aceita erros. Mas eu gosto muito dele, sabe? Porque, igual eu tava contando, voltando um pouquinho atrás, quando minha mãe engravidou e tal, ele foi o primeiro a ajudar, a família inteira ajudou. Então eu nunca tive esse conceito de família. E eu acho que a maioria das pessoas que nasceu na minha época, que nasceu na minha geração, sabe muito bem como é viver assim, sabe? Não tendo uma família tradicional. É lógico que não é mil maravilhas, né? Porque eu conheço meus primos, praticamente todos têm um pai e mãe normal, tranquilo, mas tem conflito. Mas só porque também não tendo família é pior. Porque como você não tem muita, tipo assim, eu não sei, cara, sabe explicar, mas eu me sentia muito cobrado, sabe? Me sentia muito pressionado para fazer as coisas. E sabe, eu sou passivo da vida cast porque basicamente qualquer lugar que eu chego eu quero. Parece que eu tenho uma sensação de que eu tô ali, mas eu tô, sabe, tipo, como se minha presença fosse uma coisa ruim, sabe? A gente tem uma sensação de que tá todo mundo te observando, mas não, tá todo mundo quieto e fazendo seu trabalho lá na empresa. E então assim, muito complicado também porque quando bate, velho, faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar. E já tem uns 2 meses que eu parei completamente de tomar remédio, porque assim, eu fiquei assim, velho, não vou tomar mais remédio, porque agora eu vou trabalhar e tudo vai ficar bem e tudo vai ficar tranquilo. Mas acaba que não, cara, não ficou nada tranquilo. Assim, não é que não ficou nada tranquilo, mas eu achei que o trabalho ia substituir o remédio, sabe? Mas não substituiu o remédio. E acontece comigo praticamente todo dia, sabe? De manhã. Não parece que quando eu tô no lado da tristeza, parece que quanto mais mais cedo, sabe, tipo de manhã, o que as pessoas gostam, acho que é o melhor horário que as pessoas mais gostam é a madrugada, e de manhã mais ou menos até 11 horas, porque o sol tá baixo e o local fica fresco e tudo mais. Mas pra mim não, sabe, tipo, é como se você dormisse mal, você sonha coisa ruim, sabe?
Inclusive, eu vou até contar um sonho que aconteceu comigo. Nessa fase agora, tipo assim, nessa crise. Porque eu nem sei onde que eu vou arrumar remédio, mas eu vou ter que marcar um médico. Nem que eu pegue um atestado pra me poder ir no psiquiatra de novo e pegar os remédios, porque eu tomava o carbolítio, quetiapina, pô, cara, tantos remédios, Depaquine, Rivotril, sertralina. E já tentei, e tipo assim, a única efeito realmente que eu vi nos antidepressivos é que parece que ele te mata, sabe? Não deixa você nem triste nem feliz. Você não tem opinião de nada, não fala nada, tudo tá ok, sabe? Você vive uma vida morna. E é igual, e também, eu fico pensando, cara, naquele cara, o Pondé. Eu não sei se vocês conhecem, mas pesquisa aí no YouTube. Só colocar Pondé trabalho. Ele tem bastante conteúdo por aí no YouTube da vida e é um cara muito, 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 muito inteligente. Então, assim, cara, quando eu fico muito mal, velho, por causa por causa mesmo do transtorno, sabe? Tipo, a vida tá ok, já tá, sabe? Quando a gente conquista aquilo que a gente quer, parece que o saco do ser humano é furado, ainda mais pra quem tem bipolaridade. Esse saco ali, o fundo dele é rasgado e escancarado. Quanto mais coisas você consegue, mais coisas você coloca dentro desse saco, mais vaza, sabe? Isso incomoda, velho, incomoda muito, velho, porque parece que você patina e não sai do lugar. E o pior nem é isso, cara. O pior é quando essa coisa que acontece sai do biológico e sai do biológico e vai pro físico, sabe? Aí, velho, tipo assim, você pode ter dormido bem pra caralho. Você pode ter ficado, porra, horas e horas e horas e horas dormindo, mas quando você acorda, você ainda tá cansado, sabe? Não é um cansaço de sono, mas é um cansaço no corpo, sabe? Só pra vocês terem noção, hoje mesmo eu saí de casa, eu não tava aguentando nem conversar, sabe? Tipo, trocar uma ideia, conversar, essas coisas, eu não tava nem conseguindo. Só um minutinho, deixa eu tomar água aqui. Pronto. Aqui é naturalzão, velho. Sem edição. Edição básica. Pois é, então assim, cara, eu tava meio que sem sabe, sem vontade de nenhuma, sabe, de conversar. Tipo, a pessoa tá conversando com você presta atenção naquilo que a pessoa tá falando, mas você fica, nossa, é mesmo? Que legal, que não sei o que. E aí, cara, até lá no trabalho as pessoas me acham estranho, porque eu sou um cara muito quieto, sabe, muito travado, e eu sempre tô concentrado naquilo que eu tô fazendo. Enquanto são 17 homens, não, são 14 homens e o resto mulher. E, mano, essas mulheres com... Não, 17 homens não, 17 mulher e 6 homens, sabe? Então eu basicamente trabalho com as meninas. E tipo assim, eu vejo elas conversando, vejo elas trocando ideia, falando que foi na balada, falando que foi numa festa. E eu fico lá, cara, calado, sem nenhum, sabe, sem esperar nenhuma reação. Acho que então eu não importo, eu acho até muito válido elas acham que eu sou esquisito. Até porque quando tem menina bonita lá. Mas quando você tá nesse estado, nessa situação, você não quer saber nem de namorar, você não quer saber de pegar a mulher, essas coisas é normal que todo homem gosta, sabe? Mas você perde completamente a vontade da vida, velho. Você perde completamente a vontade de acordar de manhã e ir pra luta, ir pro corre. E eu não importo de trabalhar, sabe? Eu acho bom o trabalho lá, um trabalho tranquilo, ganho relativamente bem. Dá pra realizar meus sonhos, sabe? Mas cada dia que eu entro lá e cada dia que eu saio, velho, é como, sei lá, cara, é como se eu vou andando pelo caminho.
triste pra caralho, fumando um cigarro e pensando, cara, será que eu vou dar conta amanhã? Será que eu vou dar conta amanhã? E a gente sempre arruma força da onde não tem. E com o problema da bipolaridade pro lado negativo, cara, é tenso demais, sabe? Porque, cara, eu não sei se você já sentiu isso, mas eu acho que tem algumas pessoas que ouvem o podcast e sabem o quanto é ruim e o quanto isso atrapalha a vida da gente, sabe? Já quiseram até me encostar no INSS, mas como eu sou, digamos assim, direitista, eu acho que o Estado não tem, pode ter alguma coisa a ver? Pode, porque às vezes nem é o próprio patrão que obriga o funcionário a trabalhar de uma certa maneira, mas é o governo, sabe? Então, tipo assim, e é dinheiro de todo mundo, sabe? Então não gosto dessa ideia de pegar dinheiro público e ter uma aposentadoria com 21 anos de idade, sabe? Tipo, tanta coisa pra viver, tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra acontecer, seja coisa boa, seja coisa ruim, mas, sabe, realmente às vezes não dá, cara, realmente não rola, velho. Você sempre tá borocochô quando você tá nessa fase ruim. E é essa fase que eu tô agora, sabe? E o que eu tô sentindo é um vazio, velho. Uma angústia no meio do peito, sabe? É uma coisa, sabe, inexplicável, horrível. E é o que eu mais tinha medo, cara. Começar a trabalhar e não dar conta por causa disso aí, sabe? Mas a mente da gente tem um poder tão grande, um poder tão gigante de enganar a gente, que, cara, você pode passar 1, 2, 3 semanas bem, e aí o resto, um mês e meio mal, sabe? Então, esporadicamente você fica feliz. E eu dei a sorte ou o azar de cair de trabalhar nessa empresa e ser contratado porque eu tava feliz, tava eufórico, tal, animado também por estar arrumando um emprego. Mas, sabe, tipo, eu não me importo de trabalhar, não, sabe? O que me deixa puto e puto comigo mesmo é a situação, sabe? De ficar dessa maneira. Essa situação de ter que acordar cedo e trabalhar com esse sentimento ruim, sabe? Às vezes eu fico me perguntando como que as pessoas ainda conseguem abrir um sorriso, sabe? Como que as pessoas ainda aguentam ficar um ano, velho, dentro de uma empresa, 2 anos dentro de uma empresa, porque, cara, é um leão por dia, e se você não matar esse leão, amanhã você tem que matar 2 e assim por diante, sabe? Então, tipo assim, ó, e isso ajudou um pouco, porque eu nunca tinha lidado com esse tipo de coisa, ou com a pressão dessa, nunca tive um trabalho formal. Mas eu comecei com isso, cara, e aí, infelizmente, eu tava conversando com o doutor, quando eu tava fazendo tratamento no CAPS. Acho que alguém, então a metade aí conhece o CAPS, Centro Psicossocial, não sei, é esse mesmo. Aí você vai lá e aí é de graça da prefeitura. Eu acho que toda região tem. Em toda região, assim, todo bairro tem uma. E eu vou aqui no do meu bairro e sempre venho para as consultas. Mas só que eu acho que eu vou ter que voltar de novo, cara. Porque não, é melhor ficar apático do que ficar dessa maneira toda errada, sabe, toda infeliz, sabe? Porque a última vez que aconteceu isso comigo, de eu ficar nessa situação, cara, eu tava dessa maneira, sabe? Eu tava mal pra caramba, tava viradaço. E daí meu irmão me chamou e falou: Matheus, eu contei essa história, mas vai valer a pena contar de novo. Vamos ali no supermercado. Vamos. Aí eu peguei e deixei ele lá e falei: cara, eu vou dar uma volta pra ver se esfria a cabeça e tudo mais. E, cara, do nada, velho, eu fui fazer uma curva, mas só porque quando você tá depressivo, você não sabe nem o que você faz. Eu fui fazer uma curva, cara, bati o carro numa mureta.
E, cara, só desespero e aquela sensação de que acontece muito rápido e você não sabe o que tá acontecendo. E ainda mal, sabe? Mal pra caralho, sabe? Aí você não sabe o que você faz, você não sabe o que fazer, você não sabe como agir. E, sabe? Não é que eu tô reclamando da vida pra vocês ou falando que eu sou especial. Não, longe disso, cara. Sou só mais um cara na internet tentando compartilhar as ideias e buscando afinidade com quem tem os mesmos problemas ou até quem não tem, quem tem curiosidade de saber como é. Basicamente, cara, essa é ter medo de dormir. Isso é uma coisa muito interessante que acontece, porque você fica com medo, velho, de dormir, velho. Você fica com medo de dormir porque é uma sensação de suicídio, sabe? É uma simulação de suicídio, porque você vai acordar. É uma sensação de suicídio porque você dorme. E aí eu tenho medo de acordar no outro dia, porque eu sei, véio, que no outro dia eu vou estar vivo. E aí as coisas vão correr, sabe? Aí eu fico inventando um monte de coisa na minha cabeça, um monte de coisa legal pra fazer. E aí até que eu dou uma animada, mas passa 10 minutos depois volta tudo de novo. Esse final de semana mesmo, eu tava pensando em... não tô pensando em ir pro meu tio, um pouquinho longe. Mas e pro meu tio gravar uns podcasts lá. Mas quem disse assim que eu tô tão afim de fazer isso? Porque... sabe, tipo assim, cara, pra você fazer um podcast com um determinado assunto, você tem que ter um pouco de ânimo. Agora esse não, cara, se eu tô sendo sincero, tô sendo real aqui com vocês, do que eu tô sentindo, do que eu não tô. E é briga, sabe, muita briga com a família, briga com o irmão, briga com a mãe. E aí, tipo, sabe, tipo, faz tempestade em copo d'água, sabe? E aí você tá nessa situação, a pessoa pega e te deixa estressado por causa de nada, velho. Começa a falar as coisas por causa de nada, sabe? Aí hoje eu tava muito ruim mesmo. Eu falei, cara, eu vou passar na distribuidora, vou comprar uma cerveja e vou comprar um cigarro. Beleza, comprei uma cerveja só e um cigarro. Aí eu cheguei, cara, aqui na porta, mano. Eu não tinha demorado nem 10 minutos, sabe? Do horário de sair do serviço até chegar em casa. Mano, tinha polícia aqui na porta, cara. Sério mesmo, tinha polícia e... Porra, cara, eu fiquei muito envergonhado. E aí, cara... Beleza, aí ela me perguntou onde você foi. Eu falei, não, fui ali e tal. Nem quis contar, cara, que eu tinha bebido uma cerveja só. Eu juro por Deus, cara, juro por Deus. Até porque eu não gosto de ressaca, então foi só uma porque eu gosto mesmo. Inclusive eu compro até sem álcool, mas em boteco não vende. Pelo menos aqui não vende sem álcool. E aí, cara, sem querer eu coloquei no copo e deixei derramar na calça e ficou cheirando, sabe? Aí a hora que eu cheguei eu falei, não, mas nada não sei o que. Aí, cara, Matheus, você tá estranho, cara. Eu falei, mãe, eu não tô legal não, tô triste pra caramba, tô inválido, tô interditado judicialmente. Fazer que nem eu mesmo. Aí ela falou assim, não, tá fedendo cachaça, você bebeu, Matheus? Eu falei, não. Eu? Não. Só que não tem como, cara, disfarçar, sabe? O cheiro é muito forte. Ela acabou descobrindo, sabe? E, tipo, mano, imagina você tá na merda, você tá no lixo, você tá num desespero, num arrependimento gigantesco e ainda tem que aguentar os outros falando no seu ouvido, sabe? Tipo, não tem nem acho que se fosse meu filho eu teria a sabedoria de ver, pô, cara aí não fez uma coisa que ele não gosta. Eu vou conversar com ela amanhã. Mas não, eu não sei, cara. Por isso que eu sou um pouco misógino. Porque a maioria das mulheres, elas não sabem o tempo de nada e agem muito pela emoção, sabe? Eu acho que é por isso que eu sinto falta de um pai. Porque o homem, ele age com a razão e tudo mais e sabe entender as coisas. Cara, eu vou falar pra você. Agora, pelo menos agora, antes eu tomava uma cerveja, tomava um vinho e me sentia culpado, porque
A maioria das vezes era mesada. Mesada não, tipo assim, eu ia lá na minha avó e minha avó me dava R$ 20, R$ 10. E aí eu ia lá e comprava o carote mais barato que tinha. Mas aí eu parei com esse negócio aí, tipo assim, cara, por causa de uma cerveja só, mano, foi um inferno, meu irmão do céu. Xingação. E cara, sabe o que você não sabe o que você faz? Porque eu não entendi, velho. Eu falei assim, é sério isso, mãe? Por causa de uma. Não sei o que não sei o que. Falei, cara, você tá falando sério? Aí eu olhei pro Marquinhos e falei assim. Aí eu olhei pro meu irmão, eu olhei pro Marquinhos e falei assim, cara, ela tá falando sério mesmo. E aí ele nem falou nada, nem respondeu nada, cara. E começou a falar, velho. Ela começou a falar das 7 horas da noite até umas 11 horas, meia-noite que ela foi dormir. E aí, cara, eu já tenho insônia, né? Eu tomo remédio pra dormir. E aí, cara, fica mais difícil ainda você dormir quando você tá mal. Porque é como se você fechasse a sua mente e você ficasse em paz ou ficasse tranquilo com você mesmo, sabe? Então, sabe, a tristeza ela se você não souber controlar, e é muito difícil de controlar, ainda mais quando é um transtorno, bicho, nossa senhora, é a pior coisa possível. E ainda, tipo assim, ainda agorinha há pouco eu saí ali pra fora pra fumar um cigarro. Aí já vem atrás de mim, sabe? E aí, tipo, pô, cara, faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar, mas eu cumpro com meus horários, eu chego no horário certo. Eu não gosto de almoçar porque eu fico com sono, então eu moro perto da empresa. Eu pego minha marmita, levo pro meu irmão, sabe? Sempre que a patroa lá fala, você pode fazer isso pra mim? Eu falo, claro, na hora. E eles não querendo me gabar, mas eles elogiam eu, assim, sabe? Mas mesmo assim, cara, pra mim sabe, só mais uma coisa, eu fico, tipo, não, cara, não faz não, velho. Eu não sou isso, cara, eu me sinto culpado se as pessoas me julgar. E me sinto mais culpado ainda quando as pessoas me dão dinheiro, sabe? Eu fico tão sem graça, velho. Mesmo que a pessoa esteja me devendo, eu fico muito sem graça da pessoa me pagar ou pedir dinheiro emprestado. Então, assim, a síndrome da bipolaridade, ela assume toda a sua vida, sabe? Ela cata toda a sua energia, todo o seu espírito e te deixa com sono praticamente o dia inteiro, com o corpo extremamente cansado. A hora que eu tô vendo aqui o horário passando, cara, o coração vai apertando porque eu só queria estar bem, sabe? Eu só queria estar normal, só queria estar tranquilo, sabe? Só queria estar bem, só queria estar não feliz, eufórico, algo assim, não, mas em paz comigo mesmo. Quando eu não tô na crise, eu consigo conciliar isso e ficar tranquilo, sabe? Sem, mas bicho, meu Deus. Desculpa, mas acontece, né, cara? Acontece. A vida tem dessas coisas. O que resta pra gente, né, cara? É aceitar toda essa loucura. E tô pensando, cara, em uma última coisa que eu ia falar aqui. Tava pensando em comprar um PlayStation 4 com meu salário. Mas eu tô aqui, cara, pensando assim, bicho, que é melhor eu pegar esse dinheiro e alugar uma kitnet. É barato aqui no meu bairro, é 300, uma kitnet boa, sabe? E só pra um ou dois, talvez. Não sei se meu irmão vai comigo. Mas é a ideia. Agora eu não sei se eu compro PS4 ou se eu vazo, porque cara, minha mãe e meu tio são muito bravos, e eu acho que isso que me fez um pouco mal. Inclusive eu vou entrevistar ele, vocês vão ver como é a personalidade forte dele. E cara, não tem muita mais coisa pra falar, não. Simplesmente é isso, é tristeza, desesperança,
a angústia, mágoa, né, sabe? Tudo de ruim que pode acontecer com a gente. Acontece quando a gente tá nessa situação e eu só fico rezando, só fico orando, só fico na expectativa para que a mania volte, sabe? O lado eufórico, porque é bem melhor. Então esse foi o podcast, pessoal. Tô full back old school, gravando um podcast aí depressivo, não depressivo, mas é um assunto que acho que é importante você tocar, sabe? Você tocar nesse assunto, eu acho muito conveniente tocar nesse assunto. E cara, muito obrigado, galera, por assistir. Desculpa aí qualquer coisa se ficou chato ou alguma coisa assim, mas é porque eu precisava mesmo me desabafar e agora eu tô me sentindo até melhor. E então é isso aí, bicho. Muito obrigado.